falar hoje, está numa sequência de ministrações. Nessa sequência, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Nessa sequência de ministrações, Deus nos desvendou coisas. Os últimos 2 cultos foram tremendos demais em termos das palavras que Deus nos entregou. E eu vi que pessoas foram tocadas profundamente nas 2 últimas mensagens. As 2 últimas mensagens a gente vinha guerreando com principados e potestades, que quem está sentado às vezes não está percebendo, a menos que seja da intercessão, ou que esteja mais vinculado aqui ao profético ou à intercessão, mas mais a intercessão profética, dos que estão mais ao meu lado ali, percebendo a batalha, a guerra, não só dos jovens, que também é a guerra da igreja, que nós estamos todos ligados na guerra da igreja, e tivemos cultos antes desses dificílimos, de uma guerra espiritual tamanha, de uma guerra espiritual tremenda, até que Deus deu uma palavra e um sonho para o Felipe. E nesse sonho ele falava de uma potestade, na verdade de um principado que nós não identificávamos. Nós víamos a ação de um outro principado, que era um espírito específico, eu denunciei ele aqui várias vezes, mas esse outro demônio, a gente não percebia que ele estava atuando, e mesmo quando Deus mostrou no sonho que o Felipe tinha que chegar em mim, mostrar qual era o principado que estava atacando a igreja, e eu estava já guerreando com o principal deles, dentro de uma casa, e ele me via dentro dessa casa, só que ele tinha que chegar para mim, para dar informação de que esse outro principado que estava nas costas dele, querendo impedir ele de chegar, ele tinha que me dizer quem era o nome dele. E Deus fala para o Felipe no sonho o nome desse principado, e ele chega a mim, e quando o Felipe me conta o sonho, e conta a situação, eu e ele tivemos uma situação no físico, com relação a esse principado. Esse principado chama-se Amaleque, e ele assolou muito esta casa por muito tempo, não é de pouco tempo não. E esse principado que chama-se Amaleque, está ligado na linha ali do Asmodeus, do espírito da luxúria, dos prazeres, daquilo que você quer viver, os prazeres da carne, os dois estão ligados. Eu estava lutando com o da luxúria dentro da casa, e o Felipe tinha que me dizer que os amalequitas estavam nos atacando. Mesmo quando foi revelado isso, nós não entendemos o que Deus queria dizer, nós não entendemos. Mas no mesmo dia, eu e ele sofremos uma situação, no mesmo dia, para que a gente visse que aquele sonho era real e que nós tínhamos que ter atenção naquele sonho. No mesmo dia, o diabo tentou acertar o Noah, matar o Noah, e matar a Rafa grávida com a Manu, no mesmo dia. No mesmo dia, eu estou atravessando a rua, que eu estou indo no aniversário do Paulão do Louvor, eu estou atravessando a rua com o carrinho do Noah, estou atravessando a rua, tem um carro parado aqui, outro carro parado ali, os 2 carros parados. Eu estou atravessando, eu passo o primeiro carro, quando eu vou passar o segundo carro, o carro acelera com tudo, em cima do carrinho. E é o tempo de eu fazer isso aqui com o carrinho. Eu só fiz isso. E o cara passou, o outro cara que estava do lado buzinou, o cara ficou louco. No mesmo dia, só que eu não sabia que tinha acontecido isso com o Felipe à tarde. Ele está no shopping Tamboré, vem um cara em cima, vai atropelar a Rafa com o bebê e a Manu ao mesmo tempo, enquanto ele está com a Lele atrás. Ele berra, o cara breca. Ele fala: "Oh, você está louco?" O cara sai cantando pneu com tudo. O mesmo cenário. Por que a gente sabe que isso é com relação aos amalequitas? Porque os amalequitas, eles entram atrás do exército de Israel, quando Israel está saindo do Egito rumo à terra da promessa. Ou seja, a primeira informação que eu quero te dar, esse demônio, ele age quando você está indo rumo à terra da promessa. Quando você está chegando próximo a ela, qual que é a terra da promessa que todos nós aqui, que eu acabei de falar profeticamente, qual é a nossa terra da promessa? A nossa terra da promessa, para Casa Firme, para outras igrejas que estão ligadas no mesmo beat, é o avivamento e as missões mundiais. Esse é o nosso propósito, que é o propósito da igreja, como um todo, é o propósito dos últimos dias, é o que está descrito em Joel, é o que Pedro descreve, tudo isso. Só que esse demônio, ele quer impedir a gente de adentrar nesse lugar. Ele não quer que a gente entre nesse lugar, então ele usa os seus asseclas para nos impedir. Portanto, eu estou denunciando esse demônio hoje. Eu nunca falei isso para você, eu já tinha guerreado com ele, nós já pegamos ele. Só que hoje eu quero te dar a arma contra ele. Okay? Então, por isso que eu estou abrindo de púlpito, denunciando um demônio, para que você entenda a arma que você tem que usar. Só que Deus, filha, ele conta com você para essa arma. Eu preguei vários cultos aqui. Teve um culto que eu falei da estola sacerdotal. Eu preguei sobre a estola, que os homens de Deus, eles não têm usado estola sacerdotal. Eles não têm procurado Deus para suas decisões.
Sabe por que as pessoas tomam decisão de qualquer jeito? Porque elas andam pelas informações e não pela voz de Deus. Elas abandonam o sacerdócio e elas se tornam reis. É certo que Deus quer uma nação sacerdotal ou de sacerdotes reais, mas os homens e as mulheres de Deus estão sendo assolados pelas suas próprias decisões, pelas suas próprias convicções, pelas informações que recebem e ouvem de outras pessoas às vezes. As pessoas são assoladas por isso. Diante de qualquer situação, filho, eu vou te dar algo que é o mais importante. Eu vou compartilhar com você a estola hoje. Para aquele que quiser, e a estola está rodando aqui em cima já, ele vai receber. Agora, quem não dá valor para a estola sacerdotal, nunca vai ter. Ela tem a ver com chamado, tem a ver com propósito. Os últimos 2 cultos foram chamado e propósito. Foi sobre quem é eleito de Deus. O que significa ser um eleito de Deus? Se você não assistiu esses últimos 2 cultos, você precisa assisti-los, precisa. É necessário. São revelações profundíssimas. Deus me deu um outro livro aqui, que eu vou escrever sobre esse tema dos eleitos de Deus. Porque há muita confusão feita com relação a eleitos de Deus. Mas voltando no cenário, no mesmo dia acontece isso. A gente não entende, eu não entendi. Mas depois, conversando outro dia, que eu fui jantar com o Felipe, justamente para falar sobre essas coisas, sobre as informações da intercessão, sobre aquilo que nós temos que lutar, sobre as guerras que nós travamos e nem sempre você conhece elas. E você também não precisa conhecer, porque foi dado a nós ser guerreiros. Agora eu vou dizer uma coisa, eu só gero guerreiros. As pessoas que eu gero, eles são de uma companhia espiritual, eles são das companhias da guerra. Esses são os meus filhos, que são vocês. Então, se você não se engajou ainda nas fileiras da guerra, preste atenção. Você está aqui para barrar a guerra para outras pessoas. Teve vezes que eu subi no monte e estava todo mundo sentindo uma glória, sendo visitado por Deus, e eu ali na retaguarda guerreando. O peso estava todo sobre mim. E eu estou reclamando disso? Não, querido, é porque eu fui chamado para isso. Se eu estiver guerreando, a glória de Deus vai descer em você, amém, queridos? É para isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para estar na brecha. Eu estou aqui para me posicionar nesse lugar. Só que eu vi pessoas errando pelas suas próprias cabeças, suas próprias decisões. E o que esse espírito do Amaleque ele faz? Qual é a reação dele? O que ele faz? Ele é covarde. Ele entra por trás do exército onde estão os debilitados. Pastor, você está falando então que tem Amalequita? Hoje não estou falando para você. Que você vai ver um fio desse demônio na Bíblia. E você vai ver esse fio permeando até os nossos dias. E você vai ver como vencê-lo. Só existe um jeito de vencê-lo. E eu vou te dar essa arma hoje. Vou entregá-la para você. Você vai falar, eu faço uso ou não. A decisão é sua também. Ele entra atrás do exército, fere os debilitados, as mulheres e as crianças. Por isso que ele tentou pegar o Noah, pegar a Rafa, o bebê no útero dela. Mas louvado seja o nome do Senhor, ele nos livrou. Glória a Deus. Só que ele tocou muitas mulheres aqui. Muitas. Porque ele é um covarde. E principalmente onde a unção sacerdotal não paira. Onde a unção sacerdotal, a estola sacerdotal não vigora. Onde a estola sacerdotal não age, onde ela não acontece, é no lugar onde esse demônio, ele entra rasgando. Então eu vou começar biblicamente falando para você qual que é o problema disso. Nós queremos muito a unção real. As pessoas dentro da igreja, elas lutam pela unção real. De ser reis, de dominar, muitas vezes até de guerrear. As batalhas que Deus nunca pediu para as guerrearem. Mas eu vejo poucas pessoas lutando de fato pela unção sacerdotal. Sendo que a unção real, ela é impulsionada pela sacerdotal. Não adianta para você, vou repetir essa frase aqui várias vezes, ser rei, você precisa ser sacerdote. O seu reinado só pode acontecer através do seu sacerdócio. Se você não tiver sacerdócio, o seu reinado se corrompe inclusive em reis que são de Deus, ou sacerdotes que são de Deus. Se você deixar o sacerdócio, você perdeu todo o resto. A sua vida espiritual, a sua vida financeira, a sua vida de todas as áreas, ela não vai vingar do ponto de vista de Deus. Às vezes você pode achar até que aí fora está acontecendo um monte de coisa, mas pode acontecer um monte de coisa sem Deus. Tem um monte de gente que fala que anda com Deus, mas Deus está longe, está afastado faz tempo, faz muito tempo. Mas ainda que em algum momento tenhamos errado aqui, eu quero dizer para você também que hoje é um dia de anistia espiritual. Hoje é um dia de perdão no reino do Espírito.
Hoje é um dia de chamado no reino do Espírito. Hoje é um dia de posicionamento no reino do Espírito. Mas eu vou te mostrar onde começa a corrupção do povo de Deus. Povo de Deus, povo que foi separado por Deus. Em Êxodo capítulo 19, vocês já me viram pregar sobre isso, mas vocês não viram pregar uma revelação que Deus me deu no dia de hoje, e que vai impactar muito nossas vidas aqui. Êxodo capítulo 19, Deus quer fazer um pacto com o povo. No versículo de número 5 e no versículo de número 6, o Senhor quer dizer o que Ele espera de nós. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, a primeira coisa é ouvir a voz de Deus, precisa querer ouvir, precisa buscar para ouvir, precisa abrir os ouvidos espirituais. Se você com diligência, ou seja, empenhando tudo para ouvir minha voz, e guardares a minha aliança, porque é ouvir e obedecer, então sereis a minha propriedade. Eu vou pegar você, vou eleger você, vou puxar você para mim, propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Não é do diabo, nunca foi dele, ele é um usurpador, e a força dele está onde nós entregamos coisas a ele, como Adão e Eva entregaram. Hoje os ministros de Deus que têm posse de reino entregam na mão dele. Vós me sereis reino de sacerdotes. Para quem que Deus está falando isso? Para uma nação. Ele está chamando uma nação inteira para ser um reino de sacerdotes. Que você faz um bate em Pedro, em 2 Pedro ou 1 Pedro capítulo 2, dos versículos 5 e diante, ele fala: vocês são nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Porque Israel falhou, ele chama um outro povo, que somos nós. Só que se Deus, ele não poupou os ramos naturais, que é o povo de Israel, tampouco poupará a mim e a você. Eu posso ouvir um amém aqui? O que está Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 diz que nós temos uma missão. Em Mateus capítulo 21 ele diz que o Senhor sai da terra, ele cerca ela com um lagar, arrenda essa terra. Arrendar é dar por um determinado período de tempo para o homem, para que no devido tempo esse homem remeta aos frutos esperados dessa terra. É uma parábola. E então ele manda os servos dele, os profetas, e os caras que estavam possuindo a terra, a vinha, que é o povo de Israel. Esse povo, ao invés de entregar os frutos que Deus veio buscar, esse povo mata o profeta. Aí ele envia outros profetas, eles matam os outros profetas. Por último, ele manda o próprio filho, ele dizendo: meu filho respeitarão. E eles pensam assim: esse aí é o dono da herança, vamos matar ele para possuir a herança. É um povo que está de olho na herança. Então, o que fará Deus quando ele vier para julgar? Ele pegará essa vinha desses lavradores e entregará essa vinha na mão de outros lavradores, que no seu devido tempo lhe rendam os frutos. E esses lavradores que lhe devido tempo rendam os frutos sou eu e você, a igreja dos gentios, a igreja dos que não tinham chance com Deus, a igreja daqueles que não tinham nem chamado de Deus. Chamarei meu povo aquele que não era povo. Eu vou trazer um povo que não... Mas se nós falharmos nisso aí também, você acha que Deus vai nos poupar? De maneira nenhuma. Então Deus chama eles para serem sacerdotes, para ouvirem a voz dele, para serem guiados por ele, para ele reinar sobre eles. Ser sacerdote significa: eu vou puxar o reino de Deus sobre a minha vida, e eu vou exercer o reino de Deus à medida que eu ouço o que ele me manda fazer. Está comigo até aqui? Mas no próximo capítulo, Êxodo 20, eles veem lá os canglores da trombeta. Isso aqui simboliza o final dos tempos. No terceiro dia se santifica, porque no terceiro dia eu vou visitar vocês. Isso aqui tem a ver com os 2 dias depois de Cristo. No terceiro dia Deus vai visitar no monte, com o canglor de trombeta, as trombetas que chamam o povo para subir, as trombetas também que trazem o julgamento de Deus. Eles ficam apavorados com as vozes, com os trovões, com tudo que Deus estava fazendo. E então eles falam no versículo 18 do capítulo 20, um capítulo para frente. Eles dizem o seguinte: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta e o monte fumegante. O povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Muitas pessoas estão longe de Deus. Aqueles que eram para estar próximos estão longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Há pessoas que dependem de intermediários no seu processo com Deus. Elas nunca assumem seu sacerdócio. Elas não assumem que elas precisam sim rasgar o céu para trazer a nitidez do que é a voz de Deus. A primeira vez que um profeta falou comigo, queridos, missionária Maria Aparecida, eu não esqueci o nome dela.
que ela escancarou minha vida diante dos meus olhos, assim como os meus pecados. Naquele dia eu falei, meu Deus do céu, como Deus fala tão precisamente com uma mulher. E eu podia ficar indo naquele culto, dependendo da missionária Maria Aparecida, o resto da minha vida. Eu podia ter escolhido, fala você comigo, Maria Aparecida, vir aqui alguém que eu quero ouvir, eu sei que Deus fala com você. Não. Eu falei, Senhor, se o Senhor fala com essa mulher, com tanta profundidade sobre a minha vida, significa que o Senhor fala com o homem. E para o Senhor não há acepção de pessoas. Então se o Senhor fala com essa mulher, eu sei que o Senhor vai falar comigo. E eu não sabia minimamente como Deus falava, mas eu fiz um propósito. Fui lá, incendiei meu pastor. Falei, pastor, eu fiquei sabendo aí que tem uns profetas que eles vão para o monte. Filho, eu já fui no monte e tal, meu pastor primeiro lá, né? Já fui e tal. Falei, então pastor, não, já tive experiência com Deus. Falei, que lindo pastor, vamos para o monte, lá onde Deus fala com os profetas. Ele falou, vamos filho, vamos. Aí me levou para o monte com ele. Fui com alguns outros irmãos. Eu incendiei o coração do pastor, porque eu estava incendiado. Cheguei no monte, primeira noite, eu só ficava falando uma frase, primeira de muitas: como é tua voz, como é tua voz, como o Senhor fala. Eu quero ouvir sua voz. Se eu quero ouvir como o Senhor fala, por favor, fala comigo, Senhor. O Senhor falou com aquela mulher, a missionária Maria Aparecida. Se o Senhor falou com ela, o Senhor fala comigo. Como que é a sua voz, como é a sua voz, como é a sua voz. Primeiro dia Deus até aturou. Imagina os outros, como é sua voz, como é sua voz, como é sua voz. Mas no primeiro dia aconteceu algo que me chamou muita atenção. O pastor levou a folha de jornal, para a gente não sujar, e falou, depois que a gente terminar o monte aqui, todo mundo recolhe as suas folhas para a gente não deixar sujeira aqui no monte. A gente, tá bom. Então, o costume dele, pegou lá os jornais, botou no chão, e eu lá ajoelhei no chão, falando, Senhor, como é sua voz, como é sua voz. 5 horas da manhã, isso era 10 da noite. Eram 5 da manhã, tinha uma irmã que levava as tortas de presunto com queijo. A gente comia no final do monte, era uma delícia. E aí a gente ajoelhado ali no chão, aí levanto, pega os jornais agora, vamos embora. Pegamos o jornal embaixo dele, só embaixo dele, do pastor. Ele levanta, está tudo aceso, só embaixo dele. Eu falei, nossa, o mato está aceso. Jesus, que coisa mais maravilhosa. Pega, deixa eu ver, por que o mato está pegando fogo? Teve dia que eu subi no monte, querido, estava eu e mais 2. No monte aqui em Itapevi, íngreme, que é 90 graus o bichinho. Cheguei lá quase morto. Falei, agora já vou para a glória. Que monte. Cheguei lá, eu e eles, aí escutamos os irmãos dos pandeiros lá em cima. Eu falei, nossa, está pegando fogo aqui e tal. E fechamos os olhos e começamos a orar. Quando os irmãos descem do monte, estão descendo, parou o barulho do pandeiro, eles passam, aí paz o Senhor, irmão. Oh, glória, que glória, que glória. Eles olham assim, aí eu abro o olho. Quando eu abro o olho, queridos, não é só um pedaço do chão. As árvores estão acesas, o tronco inteiro das árvores, todo o chão pegando fogo, tudo, árvore, chão, tudo. Eu falei, nossa, que maravilhoso. Por que eu estou contando tudo isso para você? Para dizer para você, se você quiser, você vai ver a glória de Deus. Se você valorizar, se você quiser ouvir, se você diligentemente buscar ouvir a minha voz, eu vou falar com você, no individual. E então eu continuei buscando. Um dia eu estou no culto, normal, subi no louvor, tímido. Baixei a cabeça, estava louvando assim. E aí, de repente, eu levanto a cabeça e olho. Quando eu olho no fundo da igreja, eu vejo um rapaz. E Deus me fala a vida dele. Ele tem esse pecado. Ele luta com esse pecado. E ele não tá livre, mas ele quer ser livre. Então diga a ele que eu estou olhando e me falou qual era o pecado. Eu tive sabedoria, o Espírito Santo que falou comigo me deu sabedoria no mesmo instante. Veio sobre mim o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria. E quando eu conheci do conhecimento, quando eu conheci a situação dele, ao invés de eu dizer esse pecado aí, eu falei, você tem um pecado que te assola. Não disse qual era o nome do pecado. E falei, mas Deus está falando para você que Ele está te dando condições para sair desse pecado. E ele começa a chorar, o meladão desce. Ele diz, é verdade, pastor. E aí entro como um ferro nas minhas costas, desce até minha perna aqui, e eu dobro de dor aguda no púlpito, aguda, muito dor. 2 anos de convertido. 2 anos. Recém-chamado para um algo que eu queria viver. Buscando para viver esse algo. O Espírito Santo diz uma frase para você aqui. Não há desculpa.
a provisão está feita, a porta está aberta, o sangue do meu filho abriu para você entrar. É você que não quer entrar. O Espírito Santo está chamando você para dentro. E eu sinto aquela dor, e o Espírito Santo, e eu dobro no púlpito dessa forma mesmo, eu dobrei assim, que dor. Falei, o que está acontecendo? Achei que está acontecendo uma coisa muito ruim. Aí ele me diz, essa dor que você está sentindo não é sua. Você estava com essa dor antes? Eu falei, não, senhor. Ele falou, então essa dor não é sua. Eu, entendi. Eu falei, quem entrou aqui com uma dor muito forte nesta perna? Ou era esquerda ou direita, agora já não lembro mais. Na perna X. E tinha entrado pela primeira vez numa igreja evangélica, o pai do meu amigo. Quando aquele senhorzinho entrou, eu o amei como se fosse meu pai. Eu amei, meu coração se apegou ao dele. A compaixão antecede milagre, antecede dons. Eu não conhecia isso. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e o cego viu. Jesus teve compaixão da multidão. Quando ele teve compaixão da multidão, milagre dos pães e peixes, ele multiplicou os pães e os peixes. E Deus me ensina naquela noite, que ninguém me ensinou isso, compaixão antecede milagre. Ele me ensinou, eu ouvi da boca do Espírito Santo. O mesmo está falando, tem uma pessoa com a dor. Ele falou, 15 anos eu tenho essa dor, filho. Eu falei, pois a partir de hoje o senhor está curado. Me veio uma ousadia. E eu falei, o senhor estava sentindo essa dor? Não sinto mais nada, para a glória de Jesus. Mas isso o que é? É a voz ligada a propósito. Deus vai me usar nos estádios, como alguns de vocês já foram comigo em alguns lugares e viram todas as pessoas serem curadas para a glória dele. Ele vai nos usar assim. Só que começa com uma vida, uma única pessoa sendo visitada pelo poder de Deus, uma única pessoa. Eu quero te dizer, Ele quer falar com você. Ele quer falar com você. Ele quer te dar uma intimidade com Ele, mas nem todos querem. Então o povo fala assim, disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Eles rejeitam a unção sacerdotal, eles rejeitam ouvir a Deus, não buscam Deus, não se entregam a Deus, não deixam Deus mudá-los, transformá-los, porque se você não ouve a voz de Deus, querido, ser levado por qualquer voz, porque 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, há muitos tipos de vozes, e nenhuma delas é sem sentido. O diabo vai usar vozes para enganar você, porque ele é um enganador e ele se disfarça de anjo de luz. Esse é o diabo. E nós não nos legamos, não negligenciamos os seus ardis. Ele quer enganar você, ele quer que você ouça a voz dele. Esse povo nega a voz de Deus. Em Êxodo 32, você conhece a história. Cadê esse Moisés? Se perdeu, não sei o que aconteceu. Quando você não ouve a Deus, queridos, você toma decisões. A decisão deles é fazer um bezerro. Faz alguma coisa, cria um Deus que nos guie. As pessoas criam deuses que os guiem. Obra das suas mãos. Eu acho que isso é certo, eu quero fazer assim, eu quero fazer assado. Se Deus quiser, se Deus quiser. Agora vai saber o que Ele quer. Tem gente que está acostumado a orar assim, se Deus quiser eu vou fazer isso, se Deus não quiser eu vou fazer isso. Mas o que Ele quer, querido? Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Cabe a você descortinar a vontade de Deus. Ele quer que você ouça a vontade dEle. E não só que você ouça a vontade dEle, mas que você haja em cima dela. Eles criam deuses que vão adiante deles. Deus tem que passar de todo esse povo. Ele rejeita todas as 11 tribos. A única tribo posicionada é a tribo de Levi. Por isso Deus escolhe Levi. Levi não era para ser a tribo sacerdotal. Levi não era para ser tudo isso diante de Deus, mas eles foram os únicos que diante das festas, dos prazeres da carne, de buscar outros deuses, de não arrancar o Egito entre si, foram os únicos que se posicionaram. Queridos, Deus está procurando pessoas santificadas, posicionadas para Ele, propriedade dEle, peculiar a Ele. Só que nós não conseguimos sozinhos. É na força do Espírito Santo, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eles negam, Deus passa deles. Moisés fala, arrisca o meu nome do livro da vida, o Senhor vai acabar com esse povo. Deus fala, olha, eu quero começar um povo novo, porque esse povo é difícil, é de dura serviço. Um povo de dura serviço, queridos, é um povo que não está ouvindo o seu Deus, buscando o seu Deus.
É dura cerviz. Ele fala, mas também não ouve. Não quer. No capítulo de número 33, tem pessoas que são diferentes. Repita comigo, há pessoas diferentes. No capítulo de número 33, versículo 8, quando Moisés saía para a tenda, fora todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas, até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia coluna de nuvem física, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor, mas não buscavam a Deus, não estavam próximos à glória, não estavam próximos ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, que coisa mais linda, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, para falar com o povo. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da glória, não se apartava da tenda. Por isso muitos são chamados e poucos escolhidos. Todos foram chamados para ser uma nação de Deus, mas Deus escolhe Josué. Deus escolhe Josué porque Josué se interessou do que Moisés tinha com Deus. Ele se interessou em ouvir a voz de Deus. As pessoas se interessam por tantas coisas, queridos. Nós vivemos um mundo das distrações. Somos distraídos por uma coisa, distraídos por outra. Gastamos 5 horas numa série. Às vezes maratonamos uma madrugada inteira, mas não gastamos 1 hora com Deus. Alguns gastam, outros não gastam. Josué gastou. E qual que é o resultado de Josué ter sido diferente de toda a nação? Qual é o resultado disso? Deuteronômio 31. Veja Deuteronômio 31, o que diz aqui. Qual é o resultado de você amar as coisas de Deus? Qual é o resultado de você querer as coisas de Deus? Qual é o resultado de você buscar a glória? 31, Deuteronômio 31, do versículo 7 e 8. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, na presença de todo o povo. É lindo ver o levantar na vida de uma pessoa. Ao mesmo tempo há pessoas que ficam invejosas daquele que Deus levantou. É tão curioso isso. As pessoas gostam de ver o irmão que está passando necessidade, que tem problemas, mas as pessoas não gostam de se alegrar com a alegria daquele que Deus está levantando. Diante de toda a congregação de Israel, ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a teus pais, e tu farás herdá-la. O negócio com Deus é com você, Josué, é com você. Deus queria que a nação inteira fosse isso. Toda aquela nação, todo aquele povo não entrou na terra da promessa porque não quiseram ser sacerdotes. Está acompanhando comigo aqui? Você está entendendo por que não entraram? Não quiseram ser sacerdotes, rejeitaram isso. No versículo 8, o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Oh glória, que tremendo esse chamado na vida de Josué. Todo mundo quer um chamado lindo, mas quantos querem estar na tenda? Quantos? No seu particular com Deus. Em número 27, números, um pouquinho para trás, está falando sobre esse mesmo episódio. Por que você está lendo tudo isso, pastor? Eu estou te dando a introdução para aquilo que eu quero entrar. Números, capítulo 27, no versículo de número 18. Disse o Senhor a Moisés, toma a Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito. Josué não precisava daquilo antes, já estava sobre ele o Espírito do Senhor, com letra maiúscula. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Quem quer buscar, querido, você não precisa forçar qualquer coisa. Deus quer levantar você. Ele é o maior interessado de compartilhar o Espírito dele com você. Moisés não preparou 70 homens, em Números 11.
O Espírito do Senhor vem sobre eles, eles profetizam, porque Deus falou, separa 70 anciãos, porque você vai morrer, se você continuar aconselhando todo o povo. E a Bíblia diz que eles profetizaram, e depois nunca mais, 2 dos 70 não compareceram diante de Moisés, mas foram tomados pelo Espírito fora ali no arraial. E os homens que estão com Moisés, ele fala assim, mas Moisés, esse homem aí, ó, eles estão profetizando também. Ele falou assim, tomara todo o povo profetizasse. Só que eles profetizaram e depois nunca mais. Você tem que ser um lugar para que a pomba, que é super sensível do Espírito Santo, tenha prazer de repousar. É com você. Isso não é comigo, isso não é com a minha pregação, é com você. A pergunta do Espírito Santo para você é: eu posso contar contigo? Nessa jornada? Porque contar com eles nós sabemos que podemos. Eu não te deixarei, eu não te desampararei. Eu não vou deixar você. Mas você está comigo. Custe o que custar, doa o que doer, você é meu. Apresenta-te perante Eleazar o sacerdote, versículo 19. E perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens, Moisés. Põe sobre ele da tua autoridade, ele adquiriu, ele possuiu, ele se fez digno dela. Para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel, apresentar-se-á perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra sairão, e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. Deus apresenta um sacerdote para ele, mas na primeira derrota que ele tem, ele se dobra e pergunta para Deus o que estava acontecendo. Ele não vai no sacerdote e fala assim: ô sacerdote, por favor, pode dizer o que aconteceu, porque perdemos a batalha de Ai. Não. Ele vai diante de Deus: Senhor, o que aconteceu aqui? Ele é visitado por um anjo do Senhor, dentro de Jericó, para derrubar as muralhas. Josué tinha relacionamento, queridos. Quando você não tem relacionamento, você faz um monte de besteira. Mas Josué tinha relacionamento. Fez Moisés como lhe ordenara ao Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. Ele impôs as mãos, ele deu as suas ordens, como o Senhor falara, por intermédio de Moisés. Aleluia. Mas o próprio Moisés não entra na terra. O próprio Moisés não possui o que Deus tinha dado para ele possuir. Porque no momento de falta de lucidez, e Deus manda ele dar água ao povo, ele fala: darei eu água a esse povo? Não aguento mais. Eu não aguento mais esse povo rebelde. Eu não aguento mais um povo murmurador. Moisés não aguentava mais. Em Gênesis 15, agora eu vou entrar na mensagem, tá bom? Em Gênesis 15, Deus chama um homem. O nome desse homem é Abraão, você conhece muito bem. Abraão comete erros. O problema não é você cometer erro. O problema é você não ter Deus. O problema é você não saber ser corrigido por Deus. O problema é você ser de dura serviço. E no capítulo 15, no versículo 13 diz: então lhe foi dito, capítulo 15, versículo 13: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão. Deus disse isso por causa do erro de Moisés de ter levado Sara para o Egito. Ele levou o ventre de uma nação para dentro do Egito. Ele tinha a promessa, mas por medo, ele agiu daquela maneira e houve consequência. A consequência. Deus não livra Abraão da consequência, nem tampouco ele rejeita Abraão porque Abraão errou. Porque Abraão era um homem corrigível. Mas está dizendo, por causa desse erro, vai acontecer algo. Sim, vai acontecer algo. Tem consequência. Mas também, a sua descendência vai ser peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Coisa que não se cumpre ao pé da letra. Sabe por que não se cumpre ao pé da letra? Eles ficam 430 anos no Egito. Porque aí eles lembram quando passou o tempo que eles tinham que clamar. O povo que não ora, queridos, o povo que não busca, ele tampouco vê o socorro do Senhor.
Mas também eu julgarei a gente que te tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás com os teus pais, em paz serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Deus fala que esse tempo está ligado a uma potestade que eles tinham que derrubar. 400 anos estariam na escravidão por causa dos amorreus. Quem eram os amorreus? Os amorreus matavam, sacrificavam os filhos para demônios. Eles não tinham sacrificado o filho suficiente ainda. Vai demorar 400 anos para Deus julgar. Deus julga, arranca eles do Egito. A medida dos amorreus se enche. Deus bota eles por terra. O último demônio, inclusive, que é vencido no Egito, qual que é? Moloque, com a morte dos primogênitos. E então o povo sai do Egito. Sai daquela forma que você conhece. Sabe quem é o primeiro demônio que enfrenta eles? No caminho. Qual é o caminho deles? Terra da promessa. Já deve ter imaginado qual é. O nome do demônio, que é o primeiro demônio que se levanta contra a nação. O que esse demônio faz? Ele está contra o propósito de Deus, e ele é rebelde a Deus. Ele está contra a visão, ele está contra o povo de Deus. Ele está contra a cidade que Deus está construindo, ele está contra a promessa que Deus está construindo, ele está contra o povo que vai herdar essa promessa. É o primeiro demônio que se levanta no caminho. Ele quer tirar desse povo a legalidade de entrar nessa terra da promessa. Ele quer arrancar o povo do destino. Ele quer arrancar o povo do que eu preguei nos últimos cultos, do propósito. Ele quer arrancar o povo de ser um eleito de Deus. É isso que ele quer fazer. Então ele vai pintar cenários. A primeira coisa que acontece com esse povo quando sai, logo que passa um mar, logo que eles vêem o mar abrir diante deles, que vê os egípcios serem afogados, que eles vêem a narina de Deus chupar a água, e ela mesmo soltar a água em cima dos egípcios. Eles veem tudo isso diante dos olhos dele. Mas agora eles começam a murmurar: nós não temos pão, não temos carne. Quem dera tivesse morrido no Egito. Quando o povo começa a murmurar desse jeito, eles estão dando legalidade na mão deste demônio que vai interferir agora. Todo o povo que murmura, que fala, que critica, que abre a boca para falar o que não sabe, nem maneja. Se ouvisse a Deus, não falava tanta besteira. Se de fato ouvisse a Deus. Porque quem ouve a Deus, querido, a sua boca é boca profética, para arrancar pessoas das trevas. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? A sua boca é para arrancar o que... Ah, mas está mal? Então profetiza para ele ficar bem. Ah não, pastor, tem osso seco aqui, está tudo destruído, acabou tudo. Que você pode fazer alguma coisa? Esses ossos podem reviver. Essas promessas que falam de ossos, José deu ordem aos seus ossos. José deu ordem aos seus ossos, para que os seus ossos forem sepultados na terra dele, Israel, não no Egito. Quem tem promessa, não quer promessa morta na terra do inferno. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? Quem tem promessa dá destino aos seus ossos. Os ossos falam de promessas. Leva lá meus ossos para a minha terra. E os ossos de José são levados para a terra da promessa, porque ele deu ordem aos seus ossos. Ezequiel está diante desse cenário. Deus mostra para ele numa visão. A visão é de caos. A visão é de morte. A visão é de juízo sobre um povo que deixou de ouvir a Deus. Essa é a visão. Ezequiel está vendo tudo isso, mas ele ouve Deus. Sabe qual é o problema do profeta? Muitas vezes ele só vê, mas ele não ouve. Jeremias, o que você vê? Eu vejo um ramo de amendoeiras. Ouça o que significa. Eu oro sobre a minha palavra para cumprir. Tem alguma coisa a ver com um ramo sem nada de amendoeiras que brota? O Ezequiel, a pergunta de Deus para quem ouve. Profeta é quem ouve, não é quem vê. Ver é um dos atributos do reino do Espírito. Mas se você não sabe o que fazer com aquilo que você vê, o Espírito Santo está falando na minha boca, não sou eu. Escute isso. Se você não sabe o que fazer com o que você vê, se você não tem sabedoria na revelação, sua revelação não adianta nada, ela é morta.
Mas a pergunta de Deus para Ezequiel é: podem esses ossos, essa situação difícil, essa corrupção de Israel, que foi morto, que estão ossos secos, pode reviver? E a resposta de quem ouve é tão importante quanto o que ele ouve. A obediência de quem ouve e o alinhamento dele com o céu é tão importante quanto o que ele ouve. Então ele diz: Senhor, Tu sabes. Então aí Deus fala para ele: então agora eu vou te dar a arma, profetiza, manda os ossos se juntarem, manda os nervos nascerem nesse corpo, e agora profetiza, vem dos quatro cantos do Espírito Santo e sopra sobre isso, porque aquilo que é impossível aos homens, nunca será impossível a Deus. Deus não precisa de homens que não erram, Ele precisa de homens que ouçam a voz dele e se consertem. Ele precisa de sacerdotes, precisa de homens e mulheres que entendam o propósito das suas vidas. Em Êxodo, depois do povo murmurar da legalidade para esse demônio, no capítulo de número 17 de Êxodo, saíram do Egito, estão rumo à terra da promessa. Do versículo 8 em diante diz assim: primeiro demônio que se levanta. Então se veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Refidim significa descanso. É um demônio que quer tirar você do descanso em Deus. Amaleque está insatisfeito porque ele não quer que você viva o propósito de Deus. Amaleque está insatisfeito porque tem um povo que murmura, então eu vou arrebentar com esse povo. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. A autoridade de Deus que Ele me deu para governar estará na minha mão. Mas Josué, você que eu posso confiar, que é guerreiro meu, que está comigo na tenda, eu posso saber que você vai para o campo. Eu posso saber, Josué, que você é conquistador. Josué estava sendo treinado para ser conquistador com o maior demônio que quer tirar o povo do propósito, chamado Amaleque. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando Moisés, em oração, orava pelo povo, o líder orava pelo povo, o povo no campo matava os inimigos, matava os amalequitas. Arão e Hur subiram ao cimo do monte com ele. Quando porém ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Olha a força desse demônio, queridos. Se você dá trégua para ele, ele arrebenta. Ele nos arrebentou por tempos aqui dentro. Sem a gente saber ao menos quem ele era. Arrebentou. Arrebentou com as estruturas. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, porque a guerra contra ele não é fácil. Quem está guerreando é Josué no campo, mas quem está sustentando a guerra é Moisés no espiritual, aleluia. E puseram por baixo dele, e ora, as mãos de Moisés estavam pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhes. A intercessão sustenta a liderança, queridos. O sacerdócio real sustenta o seu líder. Porque quando o líder está com a autoridade para cima, o povo vence a vitória. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Está entendendo qual é a função do intercessor? O intercessor faz isso, o homem de oração faz isso, o sacerdote faz isso. Ele levanta a mão, ele não abaixa a mão. Ele não está vendo o povo perder no campo, falando assim: ah, talvez fosse para esse povo perder mesmo. Não, eles estão lá levantando a mão de Moisés. Assim que ficaram as mãos firmes até o pôr do sol, e Josué desbaratou Amaleque. O que desbarata Amaleque, queridos? É o poder da oração, é o poder sacerdotal. Estava sobre Moisés, estava sobre Josué. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Por isso que é uma estola rodando esse lugar aqui, ó. E é para quem quer. É só para quem quer. Estola não se dá para quem não tem interesse nela. Sacerdócio não se dá para quem não quer ouvir a voz. Todos os momentos difíceis, eu já contei para vocês aqui, eu não posso contar, eu gosto que o apóstolo fala isso, eu não posso contar um testemunho diferente, já ouviu? Então eu não vou inventar um testemunho, então eu vou contar o meu. No Covid, todo mundo, a ciência diz, eu vi um monte de pastor bombando na internet aí, a ciência diz que você tem que tomar uma picadinha.
A ciência diz. Porque isso aqui é uma coisa de sabedoria. Então todo mundo tome a picada. Eu fui dobrar meu joelho no chão. Tinha culto no sábado. Falei, Senhor, eu não vou arriscar a vida de ninguém. Mas se o Senhor me disser que é para estar no culto, é no culto que eu estarei. Sabe o que Deus me disse? Quem está contigo no navio, nos jovens, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer de Covid, você pode ir para o culto. Eu fui atrás da ciência, fui atrás do que os homens de Deus diziam, ou fui atrás de Deus? Momentos difíceis. Eu estava com medo também. Mas eu fui perguntar para Deus. Na outra semana fecharam o templo. A gente teve um culto de jovens depois desse dia. Na outra semana nos obrigaram a sair do templo. Mas eu fui ver a Deus. Sabe como eu peguei Covid? 3 vezes. A primeira vez foi na saúde, orando numa fila de 50 pessoas. Peguei Covid a primeira vez. Segunda vez que eu peguei Covid, orando aqui numa outra fila de 50, num outro culto aqui na Casa Firme de Alphaville. Sabe a terceira vez? Quem precisa de cura aqui? Veio uma irmã e tossiu na minha cara, ela falou que estava com Covid. Tossiu na minha cara, eu peguei a terceira vez. 3 vezes. Mas Deus honrou a palavra dele. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Eu estou em cima da palavra. O sacerdote tem que andar em cima da palavra de Deus, filhos. Mas todo mundo estava andando em cima das circunstâncias? Estava, muitos andam em cima das circunstâncias. É isso que acontece, é a realidade. Vai atrás da ciência, vai ouvir o que a vacina faz. Em Êxodo 17, então, acontece isso. E o Senhor vence através da unção sacerdotal. Em Deuteronômio 25, olha que interessante esse texto de Deuteronômio 25. O que os amalequitas fazem? Vou provar para você o que eu já disse, mas agora eu vou ler para você. Em Deuteronômio 25, versículo 17. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito. É o próprio espírito de anticristo isso aqui, queridos. Ele não quer que você entre na promessa. Ele não quer que você viva o que Deus te prometeu. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, onde ficam mulheres, crianças e todos os desfalecidos que iam após ti. Covarde, desgraçado. Por isso que ele veio atropelar meu filho. Por isso que ele veio, o covarde, desgraçado, atropelar o filho do Felipe. E a esposa dele, a filhinha primogênita dele. Desgraçado. Que iam após ti quando estavas abatido e afatigado e não temeu a Deus. Ele cansa as pessoas. Quantos aqui já passaram? Eu estou cansado do ministério, estou cansado da minha vida. Eu faço tanta coisa. É Amaleque atacando você para te deixar desfalecido, para ele arrebentar você. Ele quer arrebentar você, filho. E ele só atua onde o sacerdócio não está legal, não está de pé. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, a promessa, para possuires, apagarás a memória de Amaleque, de debaixo do céu, não te esqueças. O Senhor não quer pacto com esse demônio. O Senhor não quer que nós pactuemos com ele, que nós sejamos influenciados por ele. Ele quer que você use o sacerdócio. Deus está abrindo o sacerdócio aqui nessa noite. Ele está resgatando os sacerdotes nessa noite. Ele está resgatando você. Se você quiser, você vai ser resgatado nessa noite. O pastor está pregando essa mensagem para me dar algum recado? Não, eu estou dando recado para todos nós. É aquilo que Deus me mandou pregar. Eu não prego por recado, eu não prego para ninguém. Eu prego porque Deus me manda pregar. Posso ouvir um amém aqui? Eu não estou nem aí se você está achando que eu estou pregando para você ou não. Se eu estou pregando para você, eu estou mesmo. É com você que eu estou falando mesmo. Eu não estou falando com a porta, não estou falando com o carro. Estou falando com você que está aqui. É com você a palavra. Não é com o vizinho, é para você. É para aquele que quer ouvir a palavra. É aquele que quer ser sacerdote. Nas 2 semanas anteriores, eu tive resposta tremenda de pessoas que estavam aqui mortas, morrendo por causa desse demônio. Mas o coração que não conseguia abrir, se abriu. E eu louvo o nome do Senhor por essa verdade e essa maravilha do céu, porque nós batemos nesse demônio. Hoje eu estou derrubando ele. Eu estou denunciando ele para derrubar ele. E vou derrubar ele através de você, com você, para derrubar ele. Para derrubar ele é com você. Em Josué entra na terra da promessa. Você conhece a história. E começa um processo.
Moisés não entra, porque errou na reta final. Josué entra, mata vários inimigos. Só que ele não mata todos os cananeus. E Deus fala, acaba com os cananeus. Acaba com eles porque eles têm paixões, eles adoram outros deuses. E você vai se corromper com eles se você não aniquilar os cananeus. Você que vai entrar na terra da promessa, precisa da continuidade. Josué não gerou um povo depois dele como Moisés gerou ele. Moisés gerou um homem. 70 anciãos não serviram para nada. Mas um homem serviu, que foi Josué. Josué não gera a próxima geração. Então vem a época dos juízes. Os primeiros juízes são Eude, Otiniel e Débora. Esses 3 juízes foram os que foram melhorzinho. O povo não tinha, o povo não adorava a Deus. Ô Rodney, filhão, presta atenção aqui, filho. O povo não adorava a Deus. O povo estava lá e Deus tinha que levantar juízes. Não tinha ninguém para dar sequência naquilo que ele fazia, que Josué fazia, de conquistar a terra. Deus fala, não tirei totalmente os inimigos da terra, eu não tirei os inimigos daqui. Por um motivo, eu quero que vocês aprendam as armas da guerra, eu quero que vocês aprendam a guerrear. Por isso eu não acabei com os povos cananeus de uma vez, porque Deus poderia ou não poderia, queridos? Poderia ter dado todo mundo na mão de Josué, sim ou não? Sim. Se levantam os 3 aqui, são os melhorzinhos, mas vai vindo de bem a pior. Aí se levanta um chamado Gideão. Você conhece a história de Gideão? Não vou contar a história de Gideão para você. Mas Gideão, no final da vida dele, ele cria uma estola sacerdotal e ele vai lá adorar em formato de demônio, de Baal. Ele forma porque ele se corrompe com os deuses daquela terra. Gideão faz isso. No final da vida dele. Depois vem Jefité. Jefité, como as nações pagãs que ele servia, oferece a própria vida, a filha em sacrifício. É um cara que oferece o filho em sacrifício. Olha a nação inteira se corrompendo porque não ouvia Deus. Inteira. Sansão, esse foi o pior. Se prostituiu, abriu mão do nazerado. Um arrogante, um soberbo, que vai lá ainda acabar se matando junto com o povo. Os juízes começam a ir de mal a pior. Mas aí tinha um ciclo, ele pecava, aí Deus convencia, ele se arrependia, Deus dava livramento, ele pecava de novo. É um povo que não anda com sacerdócio. É um povo que não tem Deus. Aí vai piorar a história. Aí se levanta um tal de Miqueias que levanta um templo. Aí vem um tal de... esqueci até o nome dele aqui, Miqueias. Esse cara que levanta esse templo. Vem a tribo de Dan e mata o povo de Laís como se fosse nada. Destrói tudo. E por último, vem a corrupção total do sacerdócio, que é onde Deus me falou para focar com você hoje. A corrupção total, vai degradando. A Bíblia diz que o povo não tinha rei e cada um era o seu próprio Deus. Cada um fazia o que queria, porque o povo não tinha rei. Então fazia o que queria, não tem consequência. Cada um faz o que quer, o que deseja. E então, em Juízes, no capítulo de número 19, acontece uma história das mais difíceis de eu pregar. Para provar para você que não sei o que quero pregar, é a mensagem que Deus falou para eu pregar. Ele fala para eu falar desse episódio que eu odeio falar dele. Que é a coisa mais terrível, mas meu Deus, abriu a dimensão para mim hoje isso aqui. Já preguei uma vez sobre essa história. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, note isso, não havia rei em Israel, versículo 1 do capítulo 19 de Juízes. Houve um homem levita. Da onde, que tribo que ele era? Da tribo de Deus. Da tribo que tinha sido separada, a única tribo que tinha sido separada. Esse homem era levita. Que peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. O que esse sacerdote está fazendo aqui? O que esse levita está fazendo fora do lugar? O que ele faz? Vou pegar uma concubina para mim. Ou seja, ele tinha esposa. Essa aqui é uma outra mulher. Era permitido? Era permitido. Era vontade de Deus? Nunca foi. Se esse levita tivesse comunhão com Deus, não estava buscando outras mulheres. Mas ele era um levita, estava andando no lugar que não deveria andar. Porém ela, na sua tradução diz aí, aborrecendo-se dele. Alguém que diz que esse termo aborrecendo-se dele significa que ela ficou chateada com ele porque ele era um grossão, um brutão, um chatão. Chatão é bem fraquinho, né? Ele era um brutão. Mas é pior.
No original diz que ela adulterou. A glória desse sacerdote se prostituiu. A mulher é a glória do homem. Esse sacerdote está no lugar errado. Ele está na degradação total do sacerdócio. Esse é o cenário. É o pior momento sacerdotal está acontecendo aqui. E esse homem vai lá buscar ela porque ela traiu ele, ou abandonou ele, seja lá qual versão que você quiser dar, estou te contando as duas. Mas a palavra no original é se prostituiu, adulterou. Ela adulterou, ele vai atrás dela, porque ele gostava dela. Ele chega lá, fica um tempo com o pai dela, gasta um tempo com o pai dela. O pai fala, fica aqui mais, ficou 3 dias, acho que o coração dela se voltou a ele de novo. No 4º dia o pai, não, fica mais um pouco aqui. No 5º dia fica mais um pouco aqui, já era de tarde. O pai deu o café da manhã de tarde para ele ficar lá mais um dia. Aí ele fala, não, agora eu vou embora mesmo, e vai embora. Porque eu tenho que voltar para a minha cidade, onde eu sou sacerdote. O sacerdote se liga que ele tem que voltar para o princípio, para o propósito. Então ele vai caminho dessa cidade, só que já era de tardezinha, está anoitecendo, e ele quer parar na cidade de Jebu, onde ficam os jebuseus, por isso que chama Jebu, que também é conhecida como Jerusalém. Ele quer parar ali, mas ali o povo que existe ali é um povo mau. Então eu não vou parar nesse lugar, eu vou parar num lugar onde tem irmãos. Então ele escolhe ir para Gibeá. E quando ele chega em Gibeá, deixa eu ver aqui os versículos que eu anotei. Quando ele chega em Gibeá, ele está na rua, era do lugar da tribo de Benjamim, uma das tribos das 12 tribos. Ele está lá no meio daquele lugar, ninguém oferece hospedagem para ele. Ninguém. Do meio do povo dele, ninguém é hospitaleiro. No meio das tribos de Benjamim, ninguém fala, eu quero te ajudar. Você está numa situação difícil, vem ficar na minha casa. Entra aqui, deixa eu ajudar você. Não. Ele está na praça. Então está descendo um senhor da tribo de Efraim, que não era bem visto dentro de Benjamim. E esse senhor fala assim, o que está acontecendo com vocês aqui na praça? Ele fala, então vem para minha casa, eu vou hospedar vocês. E ele pega o homem, a sua concubina, e leva para a casa dele. Lá pelas tantas, no capítulo de número 20, versículo de número 15. Não quero esse 15 não, vou contar a história então. O 15 eu vou entrar depois. Eu vou continuar contando a história. O que acontece? Vem os homens de Belial, da tribo de Benjamim. Esses homens falam assim, ô velho, manda esse homem para fora, que nós queremos pegar ele. Nós queremos conhecê-lo. Na linguagem bíblica, na linguagem natural queremos fazer sexo com esse homem. Nós queremos pegar ele. Não sei se você se lembrou de outra passagem aqui. Sodoma e Gomorra. Aonde os homens da cidade eram tão corruptos que queriam fazer sexo com os anjos. E para provar para você que não era à vontade, o que Ló oferece? Ló oferece as suas filhas virgens, para os homens terem relação com as suas filhas virgens, mas que não pegassem os homens que estavam hospedados, porque a teologia diz que a hospedagem é mais importante do que a virgindade. Se fosse, os anjos não tinham destruído esses homens, soprado eles para fora. Então é isso. Nesse lugar acontece exatamente a mesma coisa, o mesmo sentimento de pessoas que já passaram de todos os limites, estão dentro da casa de Deus, passaram de todos os limites. É muito difícil você ver isso. Eles pegam essa mulher, aí o velhinho joga essa mulher para fora, a concubina dele, do levita. A mulher é estuprada a noite inteira. E o que me chama a atenção é que esse homem está dormindo. O levita dormiu. Ela chega na madrugada na porta, e ela fica naquela porta, e esse homem, esse levita, só vai ver essa mulher. Esse levita já está mais para lá do que para cá, de manhã. A mulher está trucidada. Ele chega, abre a porta, ele chama o nome dela, ela não responde, ela está morta. Essa é a situação da glória de muitos levitas hoje. A sua glória já passou, a sua esposa foi entregue à prostituição espiritual. E esse homem, que não é homem, não faz nada. Não está nem acordado na noite que a sua esposa está sendo estuprada. Tem muito sacerdote dormindo.
que já se degradou faz tempo, já esqueceu quem é Deus faz tempo. E aí entra o sacerdócio. Há uma indignação, esse homem esquarteja a esposa em 12 pedaços, esse levita. Assim como ele abatia os bois em Israel, ele corta a sua esposa em pedaços e manda para as 12 tribos de Israel, inclusive Benjamim. Ao invés dos benjamitas falarem assim, que coisa horrorosa que foi feita, e darem eles mesmos um caso na situação, e pegar esses caras que fizeram tal ultraje, e fazer alguma coisa com ele, não. Eles se sentem afrontados, e eles vão para cima. E agora eu quero pegar aqui os versículos, no versículo 15. E contaram-se naqueles dias, os filhos de Benjamim, vindos das cidades, eram 26 mil homens que puxavam da espada. Quantos tinham na tribo de Benjamim? 26 mil homens guerreiros. De que se contavam 700 homens escolhidos, mais 700, 26.700 homens de guerra. Esse é o cenário montado. Aquilo aconteceu nas 12 tribos, as 12 tribos são chamadas a um conselho, e nesse conselho Benjamim não faz nada, não toma posição, não toma partido. E então o que acontece com eles? Juntam os guerreiros, eles ficam indignados. Como é que fazem isso com a mulher? Como é que estupram a mulher desse jeito? Como é que fazem isso com ela, a ponto dela morrer? Ficam indignados. Há uma indignação no coração deles. É forte, não é, filhos? É muito forte, não é? Nós temos que olhar quando nós não queremos um sacerdócio. O que pode acontecer com a gente? Quando nosso sacerdócio está degradado, quando nós nos levantamos como homens espirituais, não importa o seu gênero, se é mulher ou homem, quando nós nos levantamos espiritualmente, queridos, essa é a desgraça que vai acontecendo. Não dessa forma, não estou falando do físico, eu estou falando do espiritual mesmo. Seu espiritual, sua glória já foi. Então, deixa eu pegar o versículo que eu anotei aqui, 20 e 21. Saíram os homens de Israel a peleja contra Benjamim, e junto a Gibeá se ordenaram contra ele. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22 mil homens de Israel. Eles estão fazendo o que é certo, não estão? O Israel inteiro que está se reunindo contra Benjamim está indo lá porque eles fizeram uma coisa terrível. Mas interessante, Israel não tem a vitória. É muito interessante isso para mim. Israel ataca eles, que fizeram tal pecado. Benjamim que está cobrindo esse pecado. Israel que está certo na história, vai lá e vai arrebentar eles. 22 mil desses 26.700 homens de Benjamim matam 22 mil de Israel, dos 400 mil levantados. O cara estava confiando no tamanho do exército, estava confiando que estava certo, estava confiando que ele tinha que trazer vingança, estava confiando que aquele que descobre a nudez de uma mulher, ele precisa morrer. E eles falam, nós estamos com a razão, então nós vamos arrebentar eles. É o que eles fazem. Mas o que acontece? Morrem 22 mil. Isso me chama muita atenção. Essa revelação Deus me abriu hoje. Como é que morre se você está certo? Como é que é destruído se você tem a razão? 22. Porém se animou o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar-se para a peleja no lugar onde o primeiro dia tinham feito. Antes, agora eles, não vamos na nossa força. Subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde. Consultaram o Senhor dizendo, tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? Respondeu o Senhor. Quem respondeu? Subi contra ele. Então agora eles vão vencer, porque Deus respondeu, é certo, vocês estão com a razão, detona eles, arrebenta eles. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte saíram de Gibeá ao encontro a eles, derribaram ainda por terra mais 18 mil homens. Meu Deus do céu, Deus mandou, e mesmo assim, 18 mil homens morreram. 22 mil mais 18 mil morreram, 10%. 40 mil dos 400 mil soldados de Israel. Por quê? Se estão com a razão, se estão vingando, se a lei mandava fazer isso, porque o coração deles está errado, filhos. O coração de quem aniquila está errado. Olha que lindo que vem a seguir. Então todos os filhos de Israel, todo o povo subiram e vieram à casa de Deus em Betel e choraram. E estiveram ali perante o Senhor e jejuaram aquele dia,
até a tarde, e perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. Como é que você, um povo pecador, quer chegar lá e destruir o seu irmão porque ele pecou mais que você? Legalista. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, por conta da arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. Opa, agora eles foram diante da arca, foram diante da glória. E aqui tinha sacerdote Finéias, que é um homem de Deus, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela naqueles dias, dizendo: tornaremos a sair ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão. Eu estou aqui para destruir irmão? Ou desistiremos? Respondeu o Senhor: subi, que com esse coração eu entregarei nas vossas mãos. Precisa julgar, mas tem que ter qualidade para julgar. Então Israel pôs emboscadas ao redor de Gibeá, e vai acontecer uma guerra, e eles vão matar de Benjamim 25.000 homens dos 26.700, e mais 1.000 sobram, mais 1.100 sobram 600 homens, que se escondem nas montanhas. 600 homens de Benjamim, quase a tribo de Benjamim inteira foi dissipada, quase inteira. Então o coração deles cai algo, ele fala assim: se daria o caso que nós acabaríamos com Benjamim? Vamos acabar com uma tribo de Israel? Nós vamos cortar o nosso braço fora? Nós vamos fazer isso? Queridos, o Senhor está chamando a nossa consciência sacerdotal. A primeira função sacerdotal é você amar o seu inimigo, é você clamar pelo povo. Essa é a primeira função sacerdotal, é você levar o povo no peito e nos ombros. Essa é a função que Deus espera de cada um de nós. E aí o que eles fazem? Uma estratégia lá, eles prometeram que não dariam as filhas dele. Vou alongar, encurtar a história. Eles prometem que não dariam as filhas deles. E agora o que nós vamos fazer? Vamos acabar com a tribo, porque eles mataram as mulheres e as crianças. Não tinha ninguém para esses homens coabitarem. Esses 600 homens que sobrou da tribo de Benjamim, da qual vai vir o apóstolo Paulo lá na frente. Você pode dar aleluia e glória a Deus, porque não acabaram com a tribo. Aí eles pegam lá do povo que não subiu à guerra, eles pegam lá as mulheres virgens e dão 400, falta ainda 200 mulheres. Aí vai ter uma festa em Israel, eles vão dar um outro jeito, porque fizeram várias besteiras, fizeram o voto que Deus nunca pediu. Vai lá, entrega mais 200 virgens, vai lá e pega as 200 virgens, pegaram 200 virgens, coabitaram com elas, e aí continua a tribo de Benjamim. É a degradação total de um povo que não tem mais sacerdócio. E o último versículo de todo Juízes é o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Se nós entrarmos nessa de acharmos a fazermos o que é mais reto, e perdemos o coração do que Deus espera sacerdotal de nós, não ouvirmos a Deus, se nós fizermos o que fez Israel e perdemos o sacerdócio, queridos, não resta esperança. Na sequência disso vem o livro de Ruth, e tem um homem chamado Eimeleque, que significa Deus é rei. Ele não deixou Deus ser rei, no momento de fome, foi na terra de Moabe, dos moabitas, morreu ele, os filhos, acabou a vida, mas ali se levanta uma Ruth e um Boaz, uma Ruth moabita que queria servir a Deus, e que foi atrás de Deus na terra de Deus. E se levanta um Boaz, que era um remidor, um homem que simboliza Jesus, só que ele era filho de uma prostituta, era da linhagem da mulher de Jericó, da Raabe. Olha que interessante, Deus usa uma mulher que é desclassificada de Moabe, povo amaldiçoado, que veio através de um incesto, de Ló com as suas filhas. Ele pega uma mulher desse povo e pega um homem que é filho de uma prostituta que se converteu, junta esses dois, e daqui vai vir um sacerdócio de Davi, são os avós de Davi. Só que antes de chegar a Davi, você está em 1 Samuel agora, está vendo a corrupção de todo o povo. Em 1 Samuel capítulo 2, eu não vou abrir, se levanta um profeta e fala assim: por que você me desonra com seus filhos? Por que você não repreende os seus filhos, Eli? Por que os seus filhos andam de qualquer jeito, fazem o que querem? Por que, Eli, você ama mais seus filhos do que a mim? Por causa disso, Eli, eu tinha prometido que eu faria você de sacerdote para sempre, porém agora eu estou revogando a minha palavra sobre você, e você não vai ser mais sacerdote, nem ninguém da sua casa, porque você não me ouve, você não está comigo, você honra mais seus filhos do que a mim. No capítulo de 1 Samuel, no capítulo de número 3,
Estou encerrando a mensagem, tá bom? Fica mais um pouquinho comigo aí. Está indo rápido, de flash. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Ninguém ouvia Deus e não havia visões de profeta. Porque o sacerdócio foi se corrompendo tanto que chegou um ponto na vida de Eli, que era um homem já não repreendia ninguém, cuja glória vai ser arrancada. Ele morre no dia que morrem os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, que se prostituíam na frente, dentro da tenda de Deus. Que coisa mais horrível, ele não fazia nada. Só que nesse cenário de uma terra escassa, de uma terra estéril, de uma terra que não tem profeta, não tem sacerdote, uma mulher entra para fazer um pacto. O nome dessa mulher você conhece, é Ana. Ana faz um pacto com Deus e promete que ela entregaria a Deus um sacerdote. O nome dele é Samuel, é aquele que ouve a Deus. É a restauração sacerdotal de um povo, de uma nação. Você conhece a história de Samuel. Samuel é um profeta de Deus, ele é um sacerdote de Deus. Ele dá as diretrizes para o povo, é o último juiz, o último dos juízes. Só que esse juiz sim era um juiz de verdade. Deus não deixava uma palavra de Samuel cair por terra. Tudo que Samuel falava, Deus falava, eu vou cumprir o que ele disse. Ele era chancelado por Deus, ele ouvia a voz de Deus. O seu chamado é quando ele ouve o próprio Deus falando Samuel, o nome dele. Esse é o chamado de Samuel. E ele responde ao chamado. Ele responde ao chamado com temor, porque mesmo diante de Eli, um sacerdote corrupto, que já não ouvia Deus e não via nada de Deus, mesmo diante disso, do sacerdócio falido, ele teme dizer para Eli o que ele ouviu de Deus. Quando Eli o obriga a dizer, então ele diz, olha Eli, é o seguinte, Deus está falando que passou de você, mas só porque você me perguntou, porque eu não diria. Porque um sacerdote de Deus não toca o ungido de Deus. Esse é Samuel. Samuel no capítulo de número 8, no versículo 5, o povo agora quer um rei, não havia rei em Israel, ele via as nações à volta, o povo quer um rei. Eles disseram, vê Samuel, você já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constituí-nos pois agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém esta palavra não agradou Samuel. Quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe, então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois o povo não está rejeitando você, Samuel, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Não se te pareça estranho, Samuel? O povo está querendo um rei porque ele não quer o meu reinado. Ele está pedindo um homem, então eu vou dar um homem para ele. E o homem que é dado é Saul. Saul é um rei. Só que quando Saul resolve ser sacerdote, quando Samuel fala para ele, espera 7 dias, no 7º dia você vai obter o favor do Senhor, eu vou chegar para você e vou sacrificar, então você vai sair para a guerra e você vai vencer. Ele chega lá e Saul está lá desesperado, porque o povo começa a ir, está olhando as circunstâncias, porque não é sacerdote. Sacerdote vai ouvir a Deus. Um homem que está olhando as circunstâncias, ele vai cair. Um homem que está escutando informação, ele vai cair. Pessoas que ficam olhando o natural, eles vão cair, vai cair. Então o que Samuel faz? Chega lá na hora que Saul vai lá e oferece o sacrifício. Nunca foi sacerdote, nunca foi, e oferece um sacrifício. Quando ele oferece sacrifício, na hora chega Samuel, porque Deus nunca chega atrasado. E na hora que chega Samuel, ele fala assim, que loucura que você fez. Você não esperou o favor do Senhor, você está querendo agir por você mesmo? Está vendo como uma pessoa que ela é real, ela age por ela mesma, e se ela não é sacerdote, ela vai fazer um monte de besteira? Ela age por ela mesma. Ela está fazendo que nem os reis juízes ali, que faziam o que eles queriam. Era o povo que fazia o que bem entendia, que dava na cabeça. Saul faz isso, ele fala, então Deus vai se prover de um rei, que vai obedecer ele. Dá uma outra chance para ele. E essa segunda chance para ele está em 1 Samuel capítulo 15. Adivinha quem se levanta diante da rebelião de Saul? Adivinha qual é o demônio que se levanta? Quem consegue dar uma pista? Amaleque. O espírito da rebelião está ligado a Amaleque. O espírito está fora do propósito. Ele fala, disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta pois agora as palavras do Senhor, para obedecer. Assim que o Senhor dos exércitos castigarei Amaleque. Lembra que Deus falou lá que ia arriscar o nome de Amaleque? Pelo que fez a Israel, a ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai pois agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás o homem, a mulher, meninos, crianças de peitos, bois e ovelhas, camelos e jumento. Faça tudo, acaba, risca Amaleque da história. Acaba com esse demônio, acaba com a rebelião dentro de você,
Acaba com aquilo que está dando legalidade. Vai ser sacerdote, Saul. Você não é sacerdote, vai ouvir Deus. Saul passou no meio dos profetas e profetizou, foi tomado, transformado em outro homem. Nem isso adiantou para Saul, meus queridos. Ele andou no meio dos profetas. Está Saul entre os profetas, no capítulo 10, alguns capítulos para trás. E depois de ter ouvido o profético de Deus, mesmo ouvindo o profético de Deus, ele não deu sequência no sacerdócio dele. E aqui no capítulo 15 ele guarda só o Agag, que é o rei dos amalequitas. E guarda quem mais além de Agag? Guarda todos os bois que Deus mandou destruir. Porque os amalequitas faziam sexo com os animais, eles misturavam a semente. Deus queria extirpar essa desgraça que ainda entrou atrás das mulheres e crianças, destruiu mulheres e crianças. Esse demônio tinha destruído mulheres e crianças até hoje aqui. Desgraçado do inferno. Por isso que eu denuncio ele. Mas aí Saul não faz o que ele manda. Ô Samuel, vem cá, mostra para o povo que você está comigo. Sobe ali no monte, ele fala assim, não. Aí puxa o manto dele, rasga, ele fala assim, o reino foi rasgado de você. E eu vou fazer o que você não fez, porque quem executa a vontade de Deus faz o que ele manda. Pegou o Agag, cortou no meio o Agag. Esse demônio é tão terrível, queridos, que ele quer sempre destruir o povo e o propósito. Esse demônio quer destruir a gente, esse povo e o propósito desse povo. Sabe quem é mais? No livro de Esther, não precisa abrir, no capítulo 3, versículo 1, se levanta um homem chamado Amã. Sabe quem é esse Amã? Agagita, filho de Agag, amalequita. O que Amã queria fazer com Israel? Fala para mim. Destruir o povo inteiro de Israel. O que mais que o Amaleque quer fazer além de destruir o povo? Se não tem povo, não tem terra, não tem promessa. Esse é Amã. Esse demônio quis destruir um outro que foi sacerdote. Homem segundo o coração de Deus. O homem que entrou na tenda, Davi, voltando lá em Boaz e Ruth, quando Deus acha um espaço, de um filho, um neto de uma prostituta, um Boaz, e de uma mulher moabita que queria seguir a Deus, ouvir a Deus. Desses aí vem um homem que Deus já tinha provisionado para ele, que era sacerdote sim. Esse homem Davi vai na coisa dos sacerdotes, e ele come o pão da proposição, que só era lícito o sacerdote comer, e Deus não mata ele. Qualquer que tocar em pão santificado vai morrer. Mas Davi era sacerdote. Davi ia para uma guerra e falava assim, Senhor, eu subo para pegar esse povo ou não subo? O que eu faço? Deus falava, sobe Davi, ou não sobe Davi, ou vai para lá, ou vai para cá. Deus guiava Davi. Davi queria ouvir Deus. Davi tinha experiência com Deus. O primeiro desafio de Davi é derrubar um gigante, um demônio, um principado, um Golias. É o primeiro desafio de Davi. Só que Davi está fugindo de Saul. E Davi desviou. Você sabia que Davi desviou? Ou estou falando uma aberração para você? Você sabia que Davi desviou? Alguém sabia que Davi desviou? Quem se lembra onde Davi desviou? Onde Davi desviou? Não. Aí ele já era rei. Ele desviou antes. Davi desviou quando ele foi pedir refúgio para os filisteus. Deus não está mais protegendo Davi. Davi não está mais ouvindo a Deus agora. Ele vai pedir ajuda para Gate dos filisteus. Davi está desviado no meio do povo inimigo. A aproximação do povo inimigo, sabe qual era? Sabe qual era? O povo que Davi estava servindo, entrando em campanhas e guerreando junto com eles ao lado dos filisteus. Sabe qual era o próximo intento? Se levantar contra Israel e matar Saul. Aí Deus vai livrar Davi agora. Deus quer livrar nós aqui. Ele quer restabelecer Davi, ele quer restabelecer você. Eu vou encerrar a mensagem nesses versículos. Olha o que acontece aqui no capítulo 30, no versículo número 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, Davi rebelde, Davi se rebelando contra Deus, levantando uma legalidade para um demônio atuar. Que demônio você acha que vai atuar para desviar Davi, que seria o rei de Israel, que derrubou Golias, e que tinha a promessa do reino pela imposição das mãos do Samuel, o sacerdote do Deus Altíssimo, cuja palavra não caiu por terra? Quem você acha que vai se levantar para se interpor entre Davi e a sua promessa? Vou te dar um nome. E os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta, ferido e queimado. Quem que levantou, queridos, na rebelião de Davi? Amaleque. Para destruir. E que mais? Quem que ele vai destruir?
ele vai levar cativo mulheres e crianças. Esse demônio, ele quer entrar na casa onde as mulheres são sacerdotes. Ou as mulheres não entendem Deus, ou o homem não é sacerdote. Quer entrar nas casas onde as pessoas não ouvem Deus. Quer entrar nas casas da rebelião. As pessoas se rebelam contra o propósito, contra Deus, que querem ferir o propósito. É nesse lugar que se levanta Amaleque. E ele ganha muita força, queridos. O Amaleque ganha tanta força que ele derruba mesmo. Ele arrebentou a cidade é promessa. Ele arrebentou e levou as mulheres cativas. É a continuidade da sua herança, são seus filhos. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. O que ele levou cativa? Mulher. Porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas, está vendo? Mulheres, filhos e filhas, eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo, pelo erro de Davi, a culpa é sua, que nós estamos na mão dos amalequitas, queria apedrejá-lo. Acaba com Davi, acaba com o rei, acaba com a promessa, acaba com tudo. Porque todos estavam em amargura por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, aleluia. Porém os filhos da casa firme se reanimaram no Senhor, aleluia. Os filhos da promessa, que são chamados, escolhidos, eleitos, se reanimaram no Senhor, aleluia. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: vai lá orar por mim. É essa a frase de Davi? Traze-me aqui a estola sacerdotal. Tem sacerdote aqui, tem sacerdote na casa. Eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir a sentença de Deus, eu quero ouvir o que Deus quer falar nessa circunstância. Eu deixei Deus, eu tomei minhas decisões, eu me arrebentei com elas e causei um problema para todos vocês, mas me devolve a estola aqui. Eu tomo de volta o sacerdócio. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, ou o que eu fiz já é perda completa? Alcançá-lo-ei, respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque eu tenho um sacerdote de volta, porque de fato o alcançará e tu os libertarás. Eu tenho pacto contigo, Davi. Eu estou arrancando você da queda que você teve, Davi. Eu tenho algo contigo, eu tenho promessa contigo. Você vai reinar na minha nação. Mas você, sacerdote, precisa se arrepender, precisa puxar o seu sacerdócio de volta. Para de ser um conformado. O que mais eu vou precisar fazer para chamar a sua atenção? Se eu já levei mulheres, já levei criança embora, permiti que Amaleque levasse. O que mais eu vou fazer para chamar a sua atenção, Davi? No capítulo seguinte, é a batalha onde esses filisteus entram e matam Saul. Você já imaginou se Davi estivesse nessa batalha? Todo o propósito de Deus na vida dele teria caído por terra. Mas no momento que Amaleque se levantou, Davi falou: eu preciso restaurar o sacerdócio na minha vida. Eu preciso restaurar. Eu vou puxar a estola sacerdotal, é comigo, não é com Abiatar. É comigo. Você quer a arma que derruba gigante? Se torna um sacerdote. E não um sacerdote qualquer. O sacerdote não executa do jeito que ele quer. Primeiro ponto. Dos filhos de Israel que queriam destruir Benjamim. Ele não executa, mesmo que ele tenha a voz de Deus para ele executar, mas com motivo errado no coração. Eu já passei por isso e já fiz coisa errada. Ele executa quando ele está quebrantado, jejuando, orando, com o propósito certo, com amor. Então ele julga da parte de Deus. Todo juízo que é fora disso, queridos, ele é furado e vai derrubar você. Deus me mandou aqui nessa noite para te dar arma de estola sacerdotal, mas também uma outra coisa. Ele quer você, Ele quer o seu ouvido, Ele quer você. Quem ouve Deus não sai por aí
atrás de todo vento de doutrina, atrás de qualquer coisa, de qualquer palavra. Quem ouve Deus, ouve Deus. Se você ouvir a Deus, as bênçãos dele te seguirão e te alcançarão. Ai de quem toca no eleito ungido, de quem é chamado para um propósito. Você se levanta, nem principado, nem potestade, nem dominadores, nada nesse mundo pode abater você, se você está firme no propósito de Deus. Eu denuncio esse amalequita. Quando a amalequita sai, entra o espírito da sedução. E quando a sedução ela entra, sedução de Asmodeus, essa sedução é a picada final. Alguém já assistiu o filme de vampiro? Quando a pessoa já está totalmente seduzida, ela foi seduzida porque Amaleque minou todas as forças dela. Quando ela já está totalmente minada, entra a picada mortal. E quando ele pica, ele transforma a pessoa num demônio, num vampiro como ele. Esse é o principado e potestade que eu estou denunciando nessa noite, com o qual nós guerreamos. E com a glória de Deus, nós já destruímos. Hoje é você que vai destruir na sua casa, você que vai destruir na sua vida, você que vai tomar a estola e fazer dela bom uso. É com você. A estola está aqui. Quem quer a estola? Quem quer a estola? Levanta sua mão para Deus. É você com Deus. Eu não quero nem ver quem está levantando a mão, não quero nem saber, porque é você com Deus. Então levanta a sua mão para Ele e fala assim: Senhor, eu quero a estola. Eu quero ser seu sacerdote. Eu quero ser sua sacerdotisa. Eu quero ouvir a tua voz, aguçadamente. Abre os meus ouvidos espirituais. Eu posso ter errado, Senhor, mas o Senhor disse na boca do profeta hoje, que hoje é dia de anistia no reino do Espírito. Hoje é dia de perdão no reino do Espírito. E eu recebo o teu perdão. Como Davi se posicionou, mesmo estando em pecado, mesmo estando desviado, o Senhor o resgatou sacerdotalmente. Na semana seguinte, ungiu o rei Israel. Assim também, Pai, eu quero a unção de sacerdócio real. Sabe, meu amado, o dia que Davi decidiu que ele queria criar para Deus um templo que Deus nunca esteve, foi o momento que Davi começou a cair. Ele começa a errar, não é no momento que ele vai ver Betseba no palácio. Davi começa a errar no momento que ele quer construir uma casa que Deus nunca pediu. Às vezes eu quero construir algo para Deus que Deus nunca me chamou para fazer, porque a gente nunca ouviu a voz de Deus. Então Davi vai lá, para de ouvir Deus, está meio cansado das guerras, cansado de tudo, e vai lá e fala assim: não, eu quero construir, não é justo que eu viva numa casa dessa, e Deus vive numa casa como essa. E Deus fala assim: que casa você falou para mim, Davi? A terra é a estrada dos meus pés. Você ficou doido, Davi? O profeta vem repreender a sanidade, mas vai lá, faz o que você quiser, Davi. Deus nunca quis esse templo físico, Deus sempre quis um templo espiritual. Na sequência, Davi não vai para a guerra, porque ele decidiu não ir. Ele começou a ser rei de novo e não sacerdote. O que acontece com ele? Batseba. Está no palácio, está lá andando, está lá vendo as coisas. E de repente ele é atraído. O espírito da sedução, quando você está na rebelião, o Amaleque pega, o espírito da sedução te derruba. Foi o que aconteceu com Davi. Sedução, o que sedução é essa? Prazeres. Prazeres de todos os tipos, não somente prazeres sexuais, embora envolvam os sexuais também. Prazeres. Um prazer para você pode ser as horas que você gasta na internet. Prazeres. Distrações. Coisas que você quer fazer por você mesmo. Mas nessa noite, nesse lugar, eu declaro em nome de Jesus, há um resgate. Há um resgate de Boaz. Boaz, o resgatador, vai resgatar Rutes. Boaz, o resgatador, vai resgatar pessoas. Boaz, que é um tipo de Cristo, vai resgatar pessoas que, como Ruth, queriam buscar Deus. O seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Pessoas que têm um compromisso com o povo de Deus, com a igreja de Cristo. Pessoas que queiram ser sacerdotes de fato. Pessoas que querem gerar um ministério sacerdotal como Davi, como Ruth e Boaz geram um Davi, um sacerdote e rei. Deus quer levantar pessoas que gerem ministérios reais. Ele quer levantar as Anas, que embora esteja tudo estéril, as coisas parecem que não vão, é a mulher que vai fazer pacto com Deus para levantar um Samuel. O Senhor levante nesta casa, neste lugar, sacerdotes e sacerdotisas em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor.